Ei, meus queridos ouvintes da madrugada, vocês que adoram uma história que faz o coração bater forte e a mente viajar para lugares proibidos. Imaginem uma noite quente no interior da Bahia, onde o cheiro de café torrado se mistura com o suor da paixão. Vocês já sentiram um desejo que não devia existir? Deixem nos comentários se sim e não esqueçam de se inscrever no canal para mais contos que vão deixar vocês sem fôlego. Hoje eu trago a história de Pedro, um jovem de 24 anos, filho único de João, um fazendeiro durão que perdeu a esposa cedo. Pedro cresceu nas plantações de café em uma fazenda isolada perto de Salvador, aprendendo a colher grãos sob o sol escaldante, consertar cercas e cuidar dos animais. Ele é um rapaz forte, pele bronzeada pelo sol, palavras poucas mais sinceras, como um homem do sertão. Aos 18 anos de Pedro, João se casou com Maria, uma mulher de 30 anos, viúva de uma cidade vizinha, com curvas suaves que lembram as dunas da praia, cabelos negros ondulados como as ondas do mar da Bahia e olhos profundos que guardam segredos. Maria trouxe vida à fazenda, o cheiro de moqueca fresca na cozinha, o som de forró tocando baixo à noite e as festas juninas que ela organizava com fogueiras e quadrilhas. Mas entre Pedro e Maria há uma distância invisível, como uma cerca de arame farpado. Ela é tia para ele, não mãe, em uma família onde as tradições católicas e os laços sanguíneos pesam como chumbo. A tensão começa quando João viaja para uma feira de gado em Feira de Santana, deixando Pedro e Maria sozinhos por semanas. Cuide da fazenda, filho, e ajude Maria com tudo, diz João, com um olhar preocupado. Nos primeiros dias, eles mantêm distância. Pedro no campo colhendo café, corpo suado e musculoso brilhando ao sol, enquanto Maria cuida da casa, seus quadris balançando levemente ao varrer o pátio, blusa fina colada à pele úmida pelo calor tropical. À noite, sob o luar, o ar fica pesado com o som de grilos e o cheiro de terra molhada após uma chuva rápida. Pedro sente um formigamento ao ver Maria banhando-se no riacho próximo, a água escorrendo por suas costas curvas, seios firmes delineados pela luz fraca, mas ele afasta o pensamento, culpando o isolamento. Maria, por sua vez, nota os ombros largos de Pedro ao carregar sacos de café, o suor traçando linhas em seu peito definido, e sente um calor proibido subir. Eles jantam em silêncio pratos de feijão tropeiro e carne seca, mas os olhares se cruzam, carregados de algo não dito. Pedro acordava cedo, antes do sol nascer sobre as colinas verdes da Bahia, o ar ainda fresco com o orvalho da noite. Ele vestia a camisa velha, desbotada pelo sol, que se ajustava aos seus ombros largos e ao peito largo, marcado por anos de trabalho pesado nas plantações. Os músculos dos braços se flexionavam enquanto ele pegava a enxada, a pele morena brilhando levemente com o suor que já começava a se formar no calor úmido do amanhecer. A fazenda era um mundo à parte, isolada das estradas principais, cercada por fileiras intermináveis de cafeeiros, cujas folhas verdes balançavam como ondas em um mar vegetal. Ele caminhava pelos caminhos de terra vermelha, sentindo o cheiro forte dos grãos maduros misturado ao aroma distante do mar que soprava de Salvador. Mas ultimamente seus pensamentos vagavam para Maria, que ficava na casa de madeira simples, com suas paredes caiadas e o telhado de telhas curvas. Ela era uma visão que perturbava sua rotina. Alta o suficiente para que seus quadris largos balançassem com graça ao andar. A saia florida colando as coxas firmes quando o vento quente a pressionava contra o corpo. Seus seios, cheios e arredondados, subiam e desciam com a respiração ritmada enquanto ela mexia o feijão na panela de barro, o decote da blusa revelando a linha suave da pele morena, salpicada de sardas leves como grãos de café espalhados. Pedro tentava ignorar, focando no trabalho, mas o isolamento da fazenda tornava tudo mais intenso, como uma panela de pressão sob o sol baiano. Maria, por outro lado, sentia o peso da solidão desde que João partira. Ela era uma mulher acostumada à vida em vilarejos agitados, onde as festas juninas enchiam as noites de música e dança. Mas ali, na fazenda remota,
O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o mugido distante das vacas. Seus cabelos negros, longos e ondulados, caíam como cascatas sobre os ombros nus quando ela os soltava à noite. E seus olhos castanhos profundos, como poços de água doce, guardavam uma melancolia que Pedro começava a notar. Ela preparava o café da manhã sozinha, o corpo se movendo com uma sensualidade natural, as curvas dos quadris se destacando ao se inclinar para pegar lenha, as pernas longas e torneadas esticando-se ao alcançar a prateleira alta, onde guardava as ervas para o chimarrão. O suor perlava sua testa e escorria pelo pescoço, traçando um caminho lento até o vale entre os seios, que se erguiam firmes sob o tecido fino da blusa, os mamilos endurecendo levemente com o ar fresco da manhã. Ela se sentia observada, mesmo quando Pedro não estava por perto, e isso a deixava inquieta, um calor subindo do ventre como uma brisa quente vinda do sertão. Os dias se arrastavam sob o sol implacável, e Pedro trabalhava incansavelmente, colhendo os grãos vermelhos dos cafeeiros, os dedos calejados roçando as folhas ásperas. Seu corpo era uma máquina bem oleada, abdômen definido, marcado por linhas de músculos que se contraíam a cada movimento, pernas fortes plantadas na terra como raízes antigas. Ele suava profusamente, a camisa grudando ao torso, delineando cada contorno do peito largo e dos braços veementes. Mas em meio ao trabalho, flashes de Maria invadiam sua mente. Ele a imaginava dançando forró em uma festa junina passada, os quadris rebolando no ritmo da sanfona, os seios balançando suavemente sob o vestido leve, as coxas reluzindo de suor como se fossem untadas com óleo de coco. Ele balançava a cabeça, tentando espantar os pensamentos, mas o desejo se instalava como uma semente teimosa no solo fértil da Bahia. À tarde, quando voltava para casa, o cheiro de comida caseira o recebia. Maria na cozinha, o avental amarrado à cintura fina, acentuando as curvas generosas dos quadris e das nádegas redondas que se moviam ao ritmo de seus passos. Ela servia a comida em silêncio, os dedos delicados tocando a borda do prato, as unhas curtas e limpas roçando levemente a mesa. Seus seios, pressionados contra o avental, pareciam mais proeminentes no calor da cozinha, o suor fazendo o tecido aderir à pele, revelando contornos que Pedro lutava para não fitar. Uma noite, o céu se fechou em nuvens pesadas, típicas das chuvas tropicais da Bahia, e o vento começou a uivar como um lamento de viola caipira. Pedro estava no celeiro, arrumando ferramentas, seu corpo ainda quente do dia de trabalho, os músculos das costas flexionando ao erguer caixas pesadas. Maria apareceu na porta, carregando uma cesta de frutas, o vestido florido colando ao corpo com a umidade do ar, delineando as curvas suaves da barriga e as coxas grossas. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando o rosto oval, os lábios carnudos ligeiramente entreabertos, como se convidassem um suspiro. "Vai chover forte hoje", ela disse, voz suave como o som de ondas na praia de Itapuã. Pedro assentiu, sentindo um arrepio ao notar como o vento pressionava o tecido contra os seios dela. Os contornos firmes e cheios se destacando, os mamilos endurecidos pelo frio repentino. Eles voltaram para a casa juntos, o ar carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. Dentro, o jantar foi tenso. Maria se inclinava para servir, o decote revelando a pele macia e bronzeada, o vale entre os seios convidativo, como uma trilha secreta nas dunas. Pedro sentia o sangue pulsar, o corpo reagindo involuntariamente, as coxas tensas sob a mesa, o peito subindo rápido com a respiração acelerada. Conforme a noite avançava, a chuva desabou, batendo no telhado como tambores de maracatu, e a energia caiu de repente, mergulhando a casa na escuridão. Pedro acendeu uma vela, a chama tremulante iluminando o rosto de Maria, destacando os olhos profundos e os lábios úmidos. Ela se aproximou, procurando uma lanterna na gaveta, o corpo roçando levemente o dele, no espaço apertado da cozinha. Seus quadris tocaram os de Pedro, uma faísca de calor percorrendo ambos, como um raio cortando o céu baiano. Ele sentiu o cheiro dela, uma mistura de sabão de coco e suor feminino,
intoxicante como cachaça envelhecida. As mãos se encontraram ao pegar a lanterna, dedos se entrelaçando por um instante, peles quentes e suadas se tocando, enviando ondas de desejo pelo corpo dele. Maria respirou fundo, os seios subindo e descendo visivelmente à luz fraca, o tecido da blusa esticando sobre as curvas generosas. Pedro não conseguia desviar os olhos, hipnotizado pela forma como a luz dançava sobre a pele dela, destacando o pescoço longo e as clavículas delicadas, descendo até o inchaço suave dos seios, que pareciam pulsar com o ritmo da chuva lá fora. Eles se sentaram à mesa, a lanterna entre eles, o ar pesado com o som da água caindo e o cheiro de terra molhada infiltrando-se pelas janelas. Maria cruzou as pernas, a saia subindo levemente, revelando as coxas lisas e torneadas, marcadas por veias sutis como rios no mapa da Bahia. Pedro sentia o coração martelando, o corpo tenso, os músculos das coxas contraídos, uma ereção crescendo involuntariamente sob as calças, culpando o isolamento e o calor opressivo. Está quente demais aqui, murmurou Maria, abanando-se com a mão. O movimento fazendo os seios balançarem levemente, o suor escorrendo pelo decote como gotas de orvalho em folhas de cafezeiro. Ele assentiu, os olhos fixos nos lábios dela, carnudos e vermelhos como frutos maduros, imaginando o gosto deles, doce e proibido como mel de jataí. A conversa fluiu aos poucos sobre a fazenda, sobre as festas juninas que Maria tanto amava. Ela descrevia as danças, os quadris rebolando no ritmo, os corpos suados se tocando na quadrilha. E Pedro visualizava ela ali, as curvas se movendo com graça felina, os seios pressionados contra um parceiro imaginário, o suor brilhando na pele exposta. A tempestade intensificava, raios iluminando o céu, e Maria se encolheu ligeiramente, os braços cruzando o peito, acentuando as curvas dos seios, que se erguiam como colinas suaves sob o tecido. Pedro se aproximou instintivamente, oferecendo conforto, o braço roçando o dela, peles se tocando em um choque elétrico. Ela não recuou, os olhos encontrando os dele na penumbra, profundos e cheios de um desejo não verbalizado, como o oceano agitado de Salvador em dia de tempestade. As mãos se tocaram novamente, intencionalmente agora, dedos entrelaçando-se, o calor da palma dela irradiando para o corpo dele, fazendo o sangue ferver. Pedro sentia o peito dela roçar seu braço ao se inclinar, os seios macios e quentes pressionando levemente, enviando ondas de prazer proibido. O ar estava carregado, a chuva martelando o telhado como um coração acelerado, e Maria sussurrou algo sobre o frio repentino, mas seus olhos diziam o contrário, queimando com um fogo interior. Ele traçou com os olhos o contorno do corpo dela, das coxas cruzadas aos quadris largos, subindo até a cintura fina e os seios proeminentes. Imaginando as mãos explorando aquelas curvas, a pele suave e úmida sob os dedos. A lanterna piscou, ameaçando apagar, e Maria se levantou para ajustar, o corpo se movendo com uma graça que hipnotizava Pedro. As nádegas redondas se destacando ao se inclinar, as pernas esticando-se, revelando músculos definidos como os de uma dançarina de axé. Ele se ergueu também, aproximando-se por trás, o peito quase tocando as costas dela, sentindo o calor emanando do corpo feminino, o cheiro de sua pele misturado ao da chuva. As mãos se encontraram na lanterna, peles quentes se pressionando, e por um momento o tempo parou. O mundo reduzido àquela cozinha escura, aos sons da tempestade e ao desejo palpável entre eles. Maria virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele, os seios roçando seu torso ao se mover, o ar entre eles elétrico como um raio iminente. Pedro sentiu um impulso irresistível, o corpo reagindo com uma urgência primitiva, os músculos tensos, o desejo crescendo como uma onda do mar baiano, pronto para quebrar. A onda de desejo quebrou como uma maré alta, e Pedro não resistiu mais. Inclinou-se para a frente, os lábios encontrando os de Maria em um beijo voraz, como se o mundo inteiro se dissolvesse na escuridão úmida daquela cozinha. A boca dela era macia e quente, com sabor de sal e doçura tropical, língua dançando contra a dele em um ritmo frenético que ecoava o trovejar lá fora.
As mãos dele subiram pelas costas dela, sentindo a curva suave da espinha sob o tecido fino, os dedos pressionando a carne firme das nádegas, arredondadas e convidativas como frutos maduros pendurados em uma árvore de manga. Maria gemeu baixinho, o som abafado pela chuva, os seios pressionados contra o peito dele, macios e cheios, os mamilos endurecidos roçando o tecido da camisa dele como pontos de fogo. Ela retribuiu o beijo com fome igual, as unhas cravando levemente nos ombros largos de Pedro, traçando linhas invisíveis sobre os músculos definidos, enquanto as coxas dela se entreabriam ligeiramente, o calor entre as pernas irradiando como o vapor de uma panela de feijão no fogão. Eles se separaram ofegantes, os olhos se encontrando na luz tremulante da lanterna, o rosto dela corado como as pétalas de uma flor de hibisco ao sol da baía. Isso não pode acontecer, murmurou Maria, a voz rouca e entrecortada, mas o corpo traía as palavras. Os quadris ainda colados aos dele, as curvas suaves moldando-se ao contorno rígido do torso musculoso de Pedro. Ele não respondeu com palavras, apenas puxou-a mais perto, as mãos explorando a cintura fina, sentindo a barriga lisa e quente, o suor escorrendo como riachos pela pele morena. O beijo recomeçou mais urgente, línguas se entrelaçando como cipós em uma mata fechada, e Pedro a ergueu com facilidade, os braços fortes, sustentando o peso dela, as nádegas firmes, encaixando-se em suas palmas como se fossem feitas para aquilo. Maria envolveu as pernas ao redor da cintura dele, as coxas grossas e torneadas, apertando os flancos, o calor úmido entre elas, pressionando contra o abdômen definido dele, enviando ondas de prazer que faziam os músculos contraírem. Eles tropeçaram até o sofá improvisado na sala adjacente, uma peça velha de madeira com almofadas desgastadas, o corpo de Maria caindo sobre o dele com um suspiro abafado. Pedro desabotoou a blusa dela devagar, revelando os seios generosos, a pele bronzeada reluzindo à luz fraca, os mamilos escuros e eretos como botões de cacau maduro. Ele traçou beijos pelo pescoço dela, descendo até o vale entre os seios, a língua lambendo o suor salgado, sentindo o coração dela bater acelerado contra os lábios. Maria arqueou as costas, os quadris rebolando instintivamente, as nádegas se movendo contra as coxas dele, o vestido subindo para expor as pernas lisas e as curvas internas das coxas, macias como seda tecida à mão em um tear baiano. Pedro, por Deus! Ela sussurrou, mas as mãos dela já puxavam a camisa dele, revelando o peito largo e peludo, os músculos do abdômen contraídos em linhas perfeitas, o suor brilhando como óleo sobre a pele morena. O corpo dele era uma escultura viva do sertão, ombros amplos como troncos de imburana, braços veados que a envolviam com força controlada, as mãos calejadas do trabalho, agora suaves ao acariciar as curvas dela. Maria explorou com os dedos, traçando o contorno dos peitorais definidos, descendo até a linha de pelos que levava ao ventre plano, sentindo a rigidez crescente sob as calças. Eles se moveram em uníssono, os quadris dela pressionando contra os dele, o atrito criando faíscas de prazer que iluminavam a escuridão melhor que qualquer lanterna. Pedro rolou sobre ela, o peso do corpo musculoso a prendendo gentilmente, os seios dela achatados contra o peito dele, os mamilos roçando a pele quente. Ele beijou os seios, a boca envolvendo um mamilo, sugando devagar, a língua girando em círculos que faziam Maria gemer alto, as pernas se abrindo mais, as coxas tremendo como folhas ao vento nordestino. A chuva lá fora parecia um aplauso distante, o trovejar, ecoando os batimentos acelerados deles. Maria desceu as mãos pelas costas dele, sentindo os músculos das nádegas firmes e redondas, apertando com urgência, puxando-o mais para si. Pedro ultrapassou os limites ali mesmo. Os corpos se unindo em um movimento fluido e primal, as curvas suaves dela recebendo a rigidez dele, o calor interno como um forno de barro aquecido pelo sol da baía. Os gemidos se misturavam ao som da água caindo. Os quadris dela erguendo-se para encontrar os dele, as nádegas se contraindo a cada investida, os seios balançando ritmicamente como pêndulos em uma dança de forró proibida. Pedro sentia cada detalhe,
A maciez das coxas envolvendo sua cintura, a umidade quente e acolhedora, os seios pressionados contra seu peito, os mamilos endurecidos traçando linhas de fogo na pele. Maria cravava as unhas nas costas dele, os gemidos crescendo em intensidade, o corpo arqueando como uma ponte sobre um rio caudaloso, as curvas tremendo com o êxtase que se aproximava. Quando o clímax veio, foi como uma explosão de fogos em uma festa junina, corpos convulsionando juntos, suor misturando-se como rios convergentes, respirações entrecortadas ecoando na sala escura. Eles caíram exaustos, o peito de Maria subindo e descendo rapidamente, os seios ainda expostos e reluzentes, as coxas entreabertas em um convite involuntário. Pedro a abraçou, sentindo o arrependimento misturado ao prazer residual, o coração martelando como um surdo em uma roda de samba. Foi um erro, ela murmurou depois de um tempo, a voz fraca, mas o corpo ainda colado ao dele, as curvas suaves se ajustando perfeitamente aos contornos musculosos. Ele assentiu, mas no fundo o desejo não se apagava. Era como uma brasa sob cinzas, pronta para reacender com o menor sopro. Nos dias seguintes, a fazenda parecia carregada de uma eletricidade residual, o ar úmido do pós-tempestade misturando-se ao cheiro de café fresco torrado. Pedro voltava ao trabalho com uma intensidade renovada, colhendo grãos com mãos que ainda sentiam a textura da pele de Maria, os músculos dos braços flexionando como se tentassem expelir a memória. Ele evitava olhares diretos durante as refeições, mas não conseguia ignorar como ela se movia pela casa, os quadris balançando ao carregar baldes de água, as nádegas redondas destacando-se sob a saia leve, os seios subindo com cada respiração profunda enquanto ela amassava massa para beiju. Maria, por sua vez, sentia um formigamento constante, os mamilos endurecendo ao lembrar das mãos dele, as coxas roçando uma na outra ao andar, evocando o atrito da noite anterior. Eles trocavam diálogos curtos sobre tarefas cotidianas. Preciso de mais lenha para o fogão, dizia ela, voz neutra, mas os olhos traindo um brilho secreto. Uma tarde, enquanto Pedro consertava uma cerca no pomar, o sol batendo forte em sua pele morena, fazendo o suor escorrer pelo peito definido e pelo abdômen marcado, Maria apareceu com uma jarra de suco de caju fresco. Ela vestia um vestido solto, o tecido colando ao corpo úmido, delineando as curvas dos seios cheios e das coxas firmes. Beba, está quente demais, ofereceu, os dedos roçando os dele ao passar a jarra, um toque que enviou choques pelo braço musculoso. Pedro bebeu, os lábios tocando o lugar onde os dela haviam estado, imaginando o gosto residual. Eles conversaram sobre as festas juninas que se aproximavam, Maria descrevendo as danças que amava, os quadris rebolando no ritmo da zabumba, os seios balançando ao som da sanfona, o suor brilhando na pele exposta como estrelas no céu noturno da Bahia. Pedro visualizava tudo, o corpo reagindo com uma rigidez familiar, os músculos das coxas tensos sob as calças. Para distrair-se, Maria organizou uma pequena festa junina, improvisada no pátio da fazenda, acendendo uma fogueira que crepitava como fogos de São João, o rádio tocando forró antigo com vozes roucas e acordes alegres. Ela dançou sozinha primeiro, os quadris girando em círculos sensuais, as nádegas se movendo com graça felina, os seios subindo e descendo ao ritmo acelerado, o vestido rodopiando para revelar flashes das coxas torneadas. Pedro observava da sombra, o peito largo subindo rápido, os ombros tensionados, o desejo crescendo como o fogo da fogueira. Venha dançar, convidou ela, estendendo a mão, os dedos delicados tremendo ligeiramente. Ele aceitou, os corpos se aproximando no ritmo do forró, quadris colados, as curvas dela pressionando contra as coxas firmes dele, os seios roçando o peito musculoso a cada giro. O suor escorria pelos dois, misturando cheiros, o dela floral e feminino como jasmim selvagem, o dele terroso e masculino como terra recém-arada. A dança se intensificou, mãos entrelaçadas, corpos suados se tocando em pontos proibidos, as nádegas dela roçando as virilhas dele,
os seios pressionados firmemente e os mamilos endurecidos perceptíveis através do tecido úmido. Pedro sentia o calor entre as pernas dela, úmido e convidativo, as coxas grossas envolvendo uma das dele em um passo ousado. Maria ofegava, os lábios entreabertos, os olhos semicerrados como em transe, o corpo tremendo com a excitação da música e do toque. Eles pararam quando o rádio chiou, ofegantes e corados, o fogo refletindo nos olhos um do outro. Isso me lembra as noites em minha vila, disse ela, voz baixa, os seios ainda arfando, as curvas destacadas pela luz alaranjada. Pedro assentiu, o corpo rígido de desejo, os músculos do abdômen contraídos, imaginando levá-la para o celeiro ali perto, explorar aquelas curvas novamente sob o cheiro de feno e café. Mas o arrependimento veio como uma brisa fria do Atlântico, e eles se separaram. Maria voltando para casa com passos hesitantes, as nádegas balançando levemente, os quadris ainda ritmados pela música interna. Pedro apagou a fogueira, o vapor subindo como fumaça de incenso, o corpo ainda latejando, os ombros largos, curvados pela culpa. À noite, deitado em sua cama de rede, ele ouvia o som distante do mar misturado ao canto dos grilos, o peito subindo irregular, as mãos recordando a maciez dos seios dela, as coxas firmes. Maria, em seu quarto, tocava-se levemente sob as cobertas. Os dedos traçando as curvas dos quadris, os mamilos sensíveis ao ar fresco, gemidos abafados ecoando na solidão. O desejo os unia em segredo, como raízes subterrâneas em um cafezal, crescendo invisível, mas forte. Dias depois, durante uma colheita conjunta no pomar, o sol escaldante fazia o suor escorrer como rios. Pedro carregando cestas pesadas, os músculos dos braços inchando com o esforço, o peito largo brilhando. Maria ajudava, inclinando-se para pegar frutas caídas, o decote revelando os seios pesados e suados, as nádegas se destacando ao agachar, as coxas esticadas como cordas de viola. Seus braços se roçaram ao passar uma cesta, peles quentes se tocando, um olhar trocado que carregava o peso da noite anterior. Cuidado com as espinhas, avisou ela, voz suave, mas os olhos devorando os contornos do corpo dele, os ombros veados e o abdômen marcado. Pedro sentia o sangue pulsar, o desejo renascendo como uma semente regada, os músculos tensos antecipando um toque que não vinha. Uma noite de lua cheia iluminava a fazenda como um holofote divino, e Maria saiu para o riacho próximo, o corpo nu mergulhando na água fresca, as curvas reluzindo sob o luar, seios flutuando levemente, coxas grossas cortando a correnteza como facas afiadas. Pedro, insone, a seguiu sem intenção, escondendo-se atrás de uma árvore, hipnotizado pela visão, as nádegas redondas emergindo da água, os quadris balançando ao sair, os mamilos endurecidos pelo frio, gotas escorrendo pela pele morena como pérolas. Ele sentiu uma ereção imediata, as mãos cerradas, os músculos das coxas contraídos, o desejo queimando como cachaça no estômago. Maria, sentindo-se observada, virou-se devagar, os olhos encontrando os dele na penumbra, o corpo exposto em toda sua glória tropical, curvas suaves convidando sem palavras. Eles não falaram, mas o ar crepitava como antes de uma chuva de verão. Maria cobrindo-se com uma toalha fina, os seios ainda delineados, as coxas úmidas brilhando. Pedro se aproximou, o peito largo arfando, as mãos tocando os ombros dela, sentindo a pele arrepiada. Não devíamos, sussurrou ela, mas o corpo se inclinou para o dele, as curvas se moldando aos contornos musculosos, os quadris pressionando contra os dele. O beijo veio novamente, feroz e desesperado, línguas se entrelaçando como serpentes em uma mata virgem, mãos explorando, as dele apertando as nádegas firmes, as dela traçando o abdômen definido. Eles caíram na grama úmida, corpos entrelaçados, ultrapassando os limites mais uma vez, os gemidos misturando-se ao som do riacho, as curvas dela recebendo a força dele, seios balançando ao ritmo, coxas envolvendo a cintura musculosa. O êxtase os consumiu como uma fogueira junina, corpos convulsionando em ondas de prazer, suor e umidade misturando-se como tintas em uma tela baiana. Depois, deitados na grama,
Maria traçou círculos no peito dele, os seios macios descansando contra o braço, as pernas entrelaçadas. Isso tem que parar antes que João volte, disse ela, voz trêmula, mas os olhos cheios de um anseio que contradizia as palavras. Pedro concordou em silêncio, mas o desejo persistia, latejando como uma veia exposta, os músculos relaxados, mas prontos para mais. A lua os observava, testemunha silenciosa de um fogo que não se apagava facilmente. O sol da manhã invadia o quarto como um intruso impiedoso, tingindo a pele de Maria com tons dourados que realçavam as curvas suaves de seu corpo ainda nu. Os seios repousando contra o lençol amarrotado, as coxas entrelaçadas nas dele como videiras selvagens em uma cerca velha. Pedro despertou com um sobressalto. O calor residual da noite pulsando em suas veias, o abdômen contraído ao sentir o peso dela contra si. Mas uma sombra de remorso já se instalava, fria como a brisa matinal que entrava pela janela entreaberta. Eles se desenlaçaram devagar, olhares evasivos cruzando o ar carregado de cheiros misturados. Suor, terra úmida e o perfume sutil de flores silvestres que Maria usava no cabelo. "Bom dia", murmurou ela, voz baixa e hesitante, cobrindo-se com o lençol, os mamilos ainda sensíveis roçando o tecido áspero, enquanto se levantava com graça felina, os quadris ondulando levemente ao caminhar para a cozinha. Pedro ficou na cama por um momento, os músculos das costas relaxando contra o colchão, mas a mente turbulenta como um rio após enchente, revivendo os toques da noite. As nádegas firmes dela em suas mãos, as coxas grossas apertando sua cintura, os seios balançando ao ritmo de suspiros abafados. Ele se vestiu rapidamente, a camisa colando ao peito largo pelo suor noturno, e seguiu para o campo, onde o trabalho o esperava como um antídoto temporário. As plantações de café se estendiam como um tapete verde irregular, os grãos pendurados em cachos vermelhos, e Pedro mergulhou nas tarefas, cortando folhas com a faca afiada, os braços veados flexionando a cada golpe, o suor escorrendo pelo pescoço e traçando caminhos pelo torso definido. Mas os pensamentos teimavam em voltar para Maria. Imaginava as pernas longas e elegantes dela cruzadas na cozinha, os pés descalços no chão de terra batida, as curvas acentuadas pela luz filtrada pelas persianas. Enquanto isso, Maria preparava o desjejum, com mãos que tremiam como folhas ao vento, derretendo queijo para o pão de queijo, o aroma subindo como uma névoa reconfortante, mas seu corpo traía a agitação interna. A blusa justa realçando os seios cheios, que subiam e desciam com respirações irregulares, os quadris balançando ao mexer a massa de tapioca na frigideira quente. Ela serviu as porções em pratos de barro, evitando o olhar dele quando Pedro voltou para a mesa, mas o ar entre eles vibrava com memórias recentes, como cordas de uma viola afinada para uma melodia proibida. "Coma antes que esfrie", disse ela, voz suave mas carregada, os dedos roçando a borda do prato, unhas curtas traçando linhas invisíveis na madeira. Pedro assentiu, mastigando devagar, o sabor familiar contrastando com o turbilhão interno, os olhos ocasionalmente escapando para as curvas dela, os mamilos delineados sutilmente pelo tecido fino. A tarde trouxe uma surpresa. Vizinhos da fazenda vizinha apareceram para uma roda de samba improvisada, trazendo violões e pandeiros, o som ecoando pelas colinas como um chamado ancestral. Maria, sempre hospitaleira, juntou-se ao círculo. O vestido florido rodopiando ao som das batidas, os quadris requebrando com sensualidade inata, as nádegas arredondadas se movendo em arcos hipnóticos, os seios oscilando levemente ao ritmo acelerado, suor perlado brilhando na pele morena como gotas de orvalho em pétalas. Pedro observava de longe, os ombros tensos, os músculos das coxas contraídos ao ver um vizinho, um homem robusto de bigode farto, puxá-la para dançar forró, as mãos dele na cintura fina dela, os corpos colados em giros rápidos. O ciúme subiu como bile amarga, queimando o peito largo dele, os punhos cerrados, imaginando aqueles quadris pressionados contra outro, os seios roçando um peito estranho. Incapaz de conter-se,
Pedro aproximou-se no momento em que a música pausou, puxando Maria para um canto sombreado atrás do celeiro, o cheiro de feno misturando-se ao suor deles. "O que você pensa que está fazendo?" sussurrou ele, voz rouca de possessividade, as mãos apertando os braços dela, sentindo a pele arrepiada sob os dedos calejados. Maria ergueu o queixo, olhos flamejantes como fogueiras de São João, os seios arfando com a respiração agitada. "Dançando, Pedro, como se faz na Bahia", rebateu ela, mas o tom traía uma provocação, os quadris ainda ritmados pela música distante. Ele a beijou com ferocidade, os lábios devorando os dela, língua invadindo como uma tempestade repentina, as mãos descendo para apertar as nádegas firmes, moldando a carne macia como argila úmida, os corpos se pressionando como em uma quadrilha selvagem e secreta. Eles entraram no celeiro às pressas, o ar carregado de poeira e aroma de café seco, os corpos colidindo contra uma pilha de sacos, Maria de costas para ele, os quadris empinando instintivamente, as coxas se abrindo ao sentir as mãos dele subindo pela saia. Pedro traçou beijos pelo pescoço exposto, sentindo a pele úmida e salgada, os dentes mordiscando levemente a orelha, enquanto as mãos exploravam os seios por baixo da blusa, os mamilos endurecendo entre os dedos, cheios e responsivos como frutos suculentos. "Você me enlouquece, Maria", murmurou ele, voz grave e entrecortada. Os quadris dele pressionando contra as nádegas dela, a rigidez evidente roçando o tecido. Ela virou-se, os olhos semicerrados de desejo, as mãos puxando a camisa dele, revelando o torso esculpido, os músculos do abdômen se contraindo ao toque dela, as unhas traçando sulcos leves pela pele bronzeada. Eles ultrapassaram as barreiras ali, corpos suados se fundindo em movimentos sincronizados, as curvas dela recebendo a força dele com gemidos que ecoavam baixos no celeiro, a respiração ofegante misturando-se ao som distante da sanfona da roda de samba. O medo de descoberta pairava como uma nuvem negra, vozes dos vizinhos rindo lá fora, o risco de uma porta aberta por acidente, mas isso só intensificava o frenesi. Os quadris dela erguendo-se para encontrar os dele, os seios balançando ao ritmo, as coxas tremendo com cada investida. A culpa católica, enraizada como as tradições das procissões baianas, cutucava a mente deles. Imagens da Virgem Maria na capelinha da fazenda, o peso dos votos matrimoniais de Maria com João. Mas o prazer os dominava, corpos convulsionando em um clímax que os deixou ofegantes, suores correndo como lágrimas não derramadas. Após o êxtase, o conflito interno irrompeu como uma represa rompida. Naquela noite, Pedro sonhou com a mãe falecida, uma figura etérea em um vestido branco, olhos acusadores fitando-o das sombras, o peito apertado pela sensação de traição, como se estivesse profanando a memória dela com toques proibidos. Acordou suando frio, os músculos rígidos, a mente atormentada por visões de Maria, não mais como amante, mas como intrusa em um lar sagrado. Maria, por sua vez, buscou refúgio na capelinha da fazenda ao amanhecer, ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora, lágrimas escorrendo pelo rosto corado, o corpo ainda latejando com ecos de desejo, os seios subindo com soluços contidos, as mãos cruzadas em oração, pedindo perdão por pecados que ardiam como brasa no ventre. Uma carta chegou dias depois, trazida pelo carteiro a cavalo, anunciando que João atrasaria a volta por mais uma semana, problemas na feira de gado em Feira de Santana. A notícia prolongou o tormento como uma seca estendendo-se além do esperado, deixando Pedro e Maria em um limbo de olhares furtivos e toques evitados. Noites de insônia se seguiram. Pedro vagando pelo pomar, sob a lua cheia, admirando de longe a silhueta de Maria na varanda, nua sob um robe solto, os seios cheios e os quadris largos refletindo a beleza selvagem das dunas costeiras, a pele prateada pelo luar como uma deusa iorubá em uma lenda afro-brasileira. Ele se aproximava, o corpo musculoso tenso de anseio, os ombros curvados pela luta interna, mas parava a tempo, o desejo guerreando com a culpa. Maria, em suas vigílias solitárias, tocava o crucifixo no pescoço, os dedos tremendo ao lembrar das mãos de Pedro em suas curvas, os mamilos sensíveis ao ar noturno,
as coxas roçando uma na outra em busca de alívio não concedido. Eles mantinham distância durante o dia, Pedro mergulhando no trabalho pesado, carregando sacos de café com braços que pareciam de ferro forjado, o suor delineando cada músculo do torso. Enquanto Maria cuidava da horta, inclinando-se para plantar sementes, as nádegas destacando-se sob a saia, os seios pendendo levemente ao movimento. Mas os olhares se cruzavam como faíscas, carregados de um fogo que ameaçava incendiar tudo, especialmente com a volta de João se aproximando como uma nuvem no horizonte, prometendo o fim desse interlúdio perigoso, mas também o confronto com a realidade inescapável. A tensão culminava em momentos banais. Durante uma refeição, Maria derrubava uma colher, inclinando-se para pegá-la, o decote revelando os seios suados, os mamilos endurecidos pelo ar fresco. E Pedro sentia o sangue ferver, os punhos cerrados sob a mesa, os músculos das coxas rígidos. Desculpe, dizia ela, voz baixa, mas os olhos implorando por algo mais, as curvas tremendo sutilmente. Ele respondia com um grunhido, levantando-se abruptamente, o corpo alto e imponente saindo para o campo, onde o sol batia como um martelo, forçando-o a confrontar os demônios internos, sonhos com a mãe se misturando a visões de Maria rezando, lágrimas misturadas a gemidos, a culpa católica entrelaçada ao desejo pagão das festas juninas. A carta de João ecoava em sua mente, um lembrete de que o tempo estava acabando, os dias se encurtando como sombras ao entardecer, deixando-os em um equilíbrio precário entre paixão e penitência. No crepúsculo de um dia particularmente quente, Pedro encontrou Maria no riacho. Ela banhando-se discretamente, a água correndo pelas curvas expostas, os seios flutuando na correnteza, os quadris largos emergindo como ilhas em um mar calmo. Ele parou, oculto pelas folhagens, o peito largo arfando, os ombros tensionados, o desejo guerreando com a imagem da capelinha e da carta amassada no bolso. Maria ergueu os olhos, sentindo a presença, o corpo nu reluzindo ao pôr do sol, as coxas gotejando água como cascatas minúsculas. Mas nenhum deles se moveu, o ar entre eles carregado de um fogo contido, pronto para explodir com o menor vento. O fogo contido no ar explodiu em um silêncio ensurdecedor, os olhos de Maria fixos nos de Pedro através da folhagem densa, o corpo dela ainda imerso na água fresca do riacho, curvas reluzentes como conchas polidas pelo mar de Porto Seguro, as gotas escorrendo pelos seios erguidos e pelas coxas robustas como troncos de coqueiro. Ele deu um passo à frente, o peito amplo arfando sob a camisa úmida, os ombros retesados como arcos prontos para disparar, mas uma rajada de vento frio trouxe o som distante de uma caminhonete roncando pela estrada de terra, quebrando o encanto proibido. Maria mergulhou rapidamente, cobrindo-se com as mãos, os mamilos enrijecidos pelo ar vespertino, enquanto Pedro se virava, o desejo frustrado transformando-se em uma frustração amarga, os músculos das costas contraindo ao correr de volta para casa, o coração batendo como um atabaque em uma roda de capoeira. A chuva começou a cair em gotas grossas quando a caminhonete de João parou no pátio enlameado, os pneus afundando na terra vermelha como raízes famintas, o motor tossindo antes de silenciar. João desceu com um sorriso largo, o chapéu de palha pingando água, carregando uma garrafa de cachaça artesanal e rolos de tecido colorido para Maria. Padrões florais que lembravam os vestidos das baianas em Salvador. "Estou de volta, minha gente!" bradou ele, voz rouca pelo cansaço da viagem, abraçando Maria com familiaridade, as mãos grandes pousando na cintura curvilínea dela, os dedos apertando levemente a carne macia, enquanto a beijava no rosto, o bigode roçando a bochecha corada. Pedro observava da varanda, o ciúme ardendo como pimenta malagueta no estômago, os punhos cerrados ao lado do corpo alto, os músculos dos antebraços inchando com atenção, imaginando aquelas mãos, as mesmas que plantavam café, explorando as curvas que ele conhecia tão intimamente. Os jantares familiares recomeçaram naquela noite, a mesa posta com moqueca fumegante de peixe fresco, o vapor subindo como névoa de uma cachoeira, acompanhada de farofa crocante e fatias de abacaxi grelhado. João contava histórias da feira,
os olhos brilhando ao descrever barganhas com criadores de gado, a voz ecoando pela sala simples enquanto cuspia pedaços de carne para Maria, os dedos roçando os dela com afeto cotidiano. "Você cuidou bem da fazenda, filho?" perguntou ele, virando-se para Pedro, que assentia mecanicamente, o garfo tremendo em sua mão, os olhos desviando para Maria, que gaguejava ao servir mais arroz, as mãos roçando as de Pedro ao passar o prato, os seios subindo e descendo com uma respiração acelerada, o decote da blusa revelando a pele úmida e salpicada de suor. A tensão pairava como uma nuvem baixa, conversas sobre a colheita de café intercaladas por silêncios pesados. Pedro engolindo a comida como se fosse cascalho, o abdômen definido contraindo sob a mesa com cada olhar furtivo para as curvas dela. As noites se tornaram um suplício particular. O quarto de João e Maria separado apenas por uma parede fina de madeira, os sons filtrando como fantasmas indesejados, gemidos abafados como o sussurro do vento nas palmeiras, o rangido ritmado da cama como o balanço de uma rede em uma brisa noturna, respirações entrecortadas ecoando pela casa escura. Maria dançava no centro da quadrilha, o vestido rodado girando como um peão, os quadris requebrando com vigor, as nádegas destacando-se em arcos sensuais, os seios oscilando ao ritmo, suor escorrendo pelo pescoço como riachos de mel. Pedro a observava de um canto, o ciúme fervendo como caldo de cana no fogo, os ombros retesados ao vê-la rir com outros dançarinos, as mãos deles na cintura dela. Quando uma pausa na música permitiu, ele a puxou para trás de uma barraca de milho assado, os corpos colados em um forró escondido, os quadris dela pressionando os dele com urgência, os seios macios esmagados contra o peito musculoso, as coxas grossas entrelaçando-se em passos improvisados. Eles se beijaram ali, escondidos pela fumaça da fogueira, os lábios dela famintos como os de uma sereia das lendas do recôncavo, a língua explorando a boca dele com desespero, as mãos apertando as nádegas firmes uma do outro, os mamilos dela endurecendo contra o tecido úmido. "Pare com isso, Pedro, pelo amor de Deus", implorou ela ao se separar, voz rouca e entrecortada, os dedos traçando o braço veado dele, mas os olhos traíam a relutância, cheios de um brilho pagão. Quase foram descobertos quando um vizinho passou perto, rindo alto de uma piada, o risco de fofocas correndo pelo vilarejo como fogo em palha seca. Em comunidades pequenas como aquela, segredos se espalhavam mais rápido que notícias de uma seca iminente, destruindo reputações com a força de um vendaval. O ciúme de Pedro transbordou na manhã seguinte, o sol escaldante filtrando pelas janelas enquanto ele confrontava Maria na cozinha, João já no campo checando as plantações. "Como você consegue estar com ele depois de tudo o que tivemos?" Cuspiu ele as palavras afiadas como lâmina de canavial, os punhos cerrados ao lado do corpo imponente, os músculos dos antebraços inchando com a fúria. Maria parou de mexer o café, os olhos profundos marejados de lágrimas, os seios tremendo com soluços contidos, as curvas do corpo rígidas como se petrificadas. "Eu sou esposa dele, Pedro, casada na igreja com a bênção de todos os santos e da família", rebateu ela, voz firme apesar do tremor, as mãos apertando o avental na altura da cintura fina, os quadris imóveis como pilares de uma casa antiga. "Isso entre nós foi um erro, uma fraqueza que não posso repetir, mas você não tem direito de me julgar como se eu fosse uma estranha." O confronto os deixou abalados, Maria virando-se para a pia, com lágrimas escorrendo, os ombros curvados, os seios subindo e descendo em respirações curtas e doloridas, enquanto Pedro saía batendo a porta, os músculos rígidos como ferro forjado, o peito largo arfando de raiva e arrependimento. As noites seguintes intensificaram o tormento, os sons do quarto ao lado voltando com mais frequência. Gemidos suaves, como o canto de um sabiá à meia-noite, o rangido da cama como ondas batendo na praia de Itacaré, Pedro imaginando as curvas de Maria se contorcendo sob o toque de João, as nádegas firmes sendo apertadas, os seios cheios arfando ao ritmo de uma intimidade legítima. Ele se revirava na cama, os punhos cerrados nos lençóis, os ombros tensionados pela inveja que corroía como ferrugem em uma ferramenta abandonada.
o desejo proibido misturando-se à culpa como cachaça com limão azedo. Em uma tarde chuvosa, João trouxe Maria para o celeiro para ajudar com os sacos de café, os corpos deles roçando acidentalmente no espaço apertado, as mãos dele na cintura dela guiando-a, os seios dela roçando o braço dele, risadas ecoando como trovões distantes. Pedro ouviu de fora, o ciúme queimando como brasa no peito, os músculos das coxas contraindo ao imaginar aquelas curvas que ele tocara em segredo, agora partilhadas abertamente. As festas juninas comunitárias continuavam a ser um escape precário. Maria dançando com João, os quadris requebrando juntos, os seios oscilando ao som da música, enquanto Pedro observava de longe. O corpo alto e imóvel como uma estátua de candomblé, os olhos flamejantes de desejo não saciado. Diálogos tensos pontuavam os dias. Fique longe de mim durante o dia, sussurrava Maria ao passar por ele na horta, voz baixa, mas os dedos roçando os dele ao entregar uma ferramenta, os mamilos endurecendo sob a blusa fina pelo contato fugaz. O tormento crescia como uma videira invasora, as noites preenchidas por sons que ecoavam como acusações, o sussurro de lençóis, o suspiro de prazer de Maria como o vento nas folhas de bananeira, o rangido persistente da cama como o balanço de uma carroça na estrada esburacada. Pedro se isolava, no pomar ao amanhecer, colhendo frutas com mãos que tremiam, os braços veados flexionando em golpes mecânicos, a mente repleta de imagens dela, as coxas grossas entrelaçadas às de João, as nádegas arredondadas marcadas por toques que não eram seus. A culpa o consumia, misturada ao ciúme, como uma febre tropical que não cedia, deixando-o febril e inquieto, os ombros curvados pelo peso invisível. Em uma noite particularmente barulhenta, ele saiu para o pátio, a chuva fina molhando sua camisa, colando ao peito largo, os músculos contraindo com cada gemido filtrado pela parede, o desejo e a raiva entrelaçados como raízes em solo fértil. Maria, por sua vez, lutava em silêncio, servindo João com afeto forçado, os seios subindo com respirações controladas durante as refeições, mas os olhos desviando para Pedro com um misto de saudade e medo, as curvas tremendo sutilmente ao lembrar dos toques roubados. O risco de descoberta pairava como uma espada de Damoclés, fofocas do vilarejo ecoando em conversas casuais. Vi Maria dançando com um enteado na festa, que proximidade estranha, fazendo o coração dela acelerar, os mamilos sensíveis ao ar frio da noite. Pedro, atormentado, planejava confrontos internos, os punhos cerrados, imaginando palavras não ditas, os ombros retesados pela proximidade forçada. Uma manhã, após uma noite de sons intensos, ele encontrou Maria sozinha na cozinha, os olhos dela vermelhos de cansaço, os seios arfando com um suspiro profundo, mas antes que pudesse falar, João chamou do campo, quebrando o momento, deixando Pedro com o ciúme latejando como uma ferida aberta, os músculos rígidos de frustração não liberada. A ferida aberta do ciúme pulsava como uma veia exposta ao sol inclemente, impulsionando Pedro a sair correndo para os campos de cana, os pés afundando na terra fofa, os músculos das pernas propelindo-o para longe da casa, como se fugisse de um incêndio invisível. O ar denso do entardecer baiano o envolvia, suor já brotando na pele morena, enquanto ele pegava o facão, golpeando os talos altos com fúria cega, os braços veados inchando a cada corte, o torso definido brilhando como bronze polido sob o céu alaranjado. Mas a mente dele era um redemoinho fixado em Maria. Os olhos dela, poços de tristeza velada, as curvas tentadoras que se moldavam à memória de seus toques, os quadris que ondulavam como dunas idas pelo vento do litoral. Ele planejava partir para Salvador, imaginando as ruas agitadas da capital como um bálsamo para o caos interno, o peito largo arfando com a decisão tomada em silêncio, os ombros carregando o peso de uma bagagem invisível cheia de arrependimentos e desejos não saciados. Mas o céu escureceu repentinamente, nuvens pesadas rolando como ondas furiosas do Atlântico, e uma tempestade desabou sem piedade, chuva grossa batendo como tambores de maracatu em uma procissão de carnaval fora de época. Pedro correu para o celeiro mais próximo, o corpo encharcado colando a camisa ao abdômen marcado,
os músculos das coxas tensionados pela corrida. Maria já estava lá, abrigando-se da fúria dos elementos, o vestido grudado à pele como uma segunda camada, delineando as curvas generosas dos seios e das nádegas, as coxas úmidas reluzindo à luz fraca de uma lamparina pendurada. Não aguentava mais o calor lá fora, murmurou ela, voz abafada pelo rugido da água no telhado, os mamilos endurecidos visíveis através do tecido transparente, os quadris tremendo levemente com o frio repentino. Pedro se aproximou, o ar entre eles carregado como antes de um raio, os corpos molhados se tocando acidentalmente ao se acomodarem em uma pilha de feno seco, o calor interno contrastando com a umidade externa. O abrigo forçado os uniu em abraços febris. Peles nuas, se encontrando sob as roupas rasgadas pela urgência, as curvas de Maria se moldando ao corpo forte de Pedro como argila em mãos de oleiro, a respiração deles ecoando como ondas do mar baiano quebrando na praia de Arembepe. Os seios dela pressionavam o peito dele, macios e quentes apesar da chuva, as nádegas firmes encaixando-se nas palmas calejadas, as coxas entrelaçando-se em um emaranhado de desejo e desespero. Isso é a última vez, sussurrou ele, voz grave e entrecortada, mas os movimentos contradiziam as palavras, os quadris dele impulsionando contra os dela, os mamilos sensíveis roçando a pele áspera dele, o êxtase crescendo como uma maré alta que engole tudo. O medo de serem descobertos. João poderia voltar a qualquer momento do campo vizinho. Só avivava a intensidade emocional, a culpa imediata se instalando como uma âncora no peito, misturando-se ao prazer como sal na água doce. Quando a tempestade amainou, deixando um rastro de poças e ar fresco, João encontrou indícios no celeiro. Uma blusa rasgada de Maria abandonada no feno, fios de cabelo negro enroscados em uma ferramenta, o cheiro residual de suor e intimidade pairando como fumaça de uma fogueira extinta. A briga familiar explodiu na cozinha ao anoitecer, gritos ecoando pela fazenda como trovões remanescentes. "O que vocês fizeram, pelo amor de Deus?" berrou João, os punhos cerrados como raízes nodosas, os olhos flamejantes fixos em Pedro e Maria, o chapéu caído no chão revelando a careca suada. Maria chorou, caindo de joelhos no chão de terra batida, os seios tremendo com soluços profundos, as curvas do corpo encolhidas como uma flor murcha sob o sol implacável. Foi uma fraqueza no isolamento, João, uma loucura que o diabo plantou em nós. Confessou ela, voz quebrada como porcelana fina, as mãos cruzadas no peito em súplica, os quadris imóveis no chão frio. Pedro defendeu-se com veemência, o corpo alto erguendo-se como uma torre de vigia, os músculos dos ombros inchando com a adrenalina. "Foi amor proibido, pai, mas eu a amo de uma forma que não consigo explicar, como se ela fosse parte da terra que plantamos juntos." João invocou as tradições católicas enraizadas na alma baiana, apontando para o crucifixo na parede, a voz trovejando como um sermão em uma missa de domingo. "Pela Virgem Maria, que vela por nós, vocês profanaram o sagrado. O casamento é um voto perante Deus e os orixás que nos guardam, não uma brincadeira de forró." A família se desintegrou temporariamente naquela noite, João trancando-se no quarto com uma garrafa de cachaça, o corpo robusto curvado pela traição, gemidos de dor ecoando como lamentos de um violeiro solitário. Pedro isolou-se no pomar, sentado sob uma mangueira, os ombros caídos, os músculos relaxados pela exaustão emocional, a mente repleta de imagens da mãe falecida misturadas às curvas de Maria, o peito largo arfando com arrependimento. Maria buscou consolo na capela da fazenda, ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição, o corpo frágil curvado em oração, os seios subindo e descendo com preces sussurradas, lágrimas escorrendo pelo rosto como riachos após a chuva, as coxas tremendo no chão de pedra fria. Diálogos curtos e intensos pontuavam o caos. "Perdoe-nos, João, pelo sangue de Cristo." Suplicava Maria na manhã seguinte, voz trêmula como folhas ao vento, as mãos estendidas em gesto, os quadris imóveis, como se carregassem o peso do mundo. João respondia com grunhidos, os punhos ainda cerrados, mas os olhos suavizando aos poucos, como o sol rompendo nuvens após uma tormenta. Pedro, por sua vez, murmurava para si mesmo no campo:
Eu errei, mas o amor não mente. Os músculos das costas flexionando ao cavar a terra, o abdômen contraído pela determinação de enfrentar as consequências. A reconciliação gradual começou em pequenos gestos. João convidando Pedro para ajudar com o gado ao amanhecer, os corpos lado a lado cortando grama, os ombros roçando em trabalho conjunto, diálogos sobre a colheita, substituindo acusações, como se o suor compartilhado lavasse as mágoas. Maria preparava refeições com mãos que não mais tremiam, os seios arfando com respirações mais calmas, os quadris movendo-se com uma graça renovada ao servir, olhares trocados com Pedro carregados de uma tristeza mútua, mas sem o fogo devorador de antes. Pedro decidia ficar na fazenda, o peito largo inchando com a resolução de confrontar o passado, os músculos relaxando ao aceitar que o amor proibido precisava ser enterrado como sementes ruins, para que novas brotassem em solo fértil. As noites se acalmavam, os sons do quarto de João e Maria voltando a ser um lembrete de normalidade. Mas Pedro dormia com o coração pesado, imaginando as curvas dela agora distantes, os ombros curvados pela perda silenciosa. Em uma tarde de sol poente, Pedro caminhou até a capela, encontrando Maria lá, o corpo dela curvado em prece, os mamilos delineados pela blusa fina no ar fresco, as coxas cruzadas no banco de madeira. Vamos superar isso juntos, como uma família, murmurou ele, voz baixa e firme, as mãos tocando o ombro dela levemente, os músculos dos antebraços tensionados pela emoção contida. Ela assentiu, lágrimas nos olhos profundos, os seios subindo com um suspiro de alívio, os quadris relaxando como se um fardo fosse aliviado. João os observava de longe, o chapéu na mão, os punhos relaxados pela primeira vez, o corpo robusto aproximando-se devagar, o perdão brotando como uma planta teimosa em solo seco. A família se reunia ao entardecer no pátio, conversas fluindo como um rio calmo, Pedro sentindo o peito largo se abrir para a possibilidade de cura, os ombros erguidos com uma nova determinação, o desejo transformando-se em uma memória distante, mas o amor persistindo como raízes profundas. As raízes profundas do amor familiar começaram a se entrelaçar novamente no pátio ao anoitecer, sob um céu estrelado que parecia um manto bordado por mãos divinas. O som distante de um forró vizinho flutuando como um eco de festas passadas, sanfonas chorando melodias que misturavam alegria e melancolia. João sentou-se em uma cadeira de vime rangente, o corpo robusto relaxando pela primeira vez em dias, o chapéu de palha descansando no colo como um troféu de batalhas vencidas, enquanto Maria preparava um chimarrão quente, as mãos delicadas manuseando a cuia com uma precisão ritual, os seios subindo e descendo em respirações pausadas, os quadris imóveis, como se ancorassem no chão de terra batida. Pedro se juntou a eles, o peito largo expandindo-se com uma inspiração profunda, os ombros erguidos não mais pela tensão, mas por uma determinação fresca, como a brisa noturna que soprava do mar distante, o desejo outrora devorador, agora uma sombra longínqua, transformado em uma afeição protetora que pulsava como o coração de uma terra fértil. Eles conversaram abertamente pela primeira vez desde o confronto, as palavras fluindo como um riacho sereno após uma enchente. João quebrando o gelo com uma voz grave e reflexiva. Somos humanos, cheios de desejos turbulentos como o mar revolto da Bahia, capazes de arrastar tudo para o abismo. Mas a família é o rochedo sagrado que resiste às ondas. Ele estendeu a mão para Maria, os dedos calejados tocando os dela com uma ternura renovada, os olhos enrugados ao redor das bordas, suavizando-se como nuvens se dissipando após uma tormenta, reconhecendo a solidão que a consumira como uma seca prolongada no sertão. Maria admitiu sua vulnerabilidade, a voz baixa como um sussurro de folhas secas. A solidão me devorava por dentro, João, como um fogo lento que queima sem chama visível, e eu me perdi nesse vazio. Mas agora vejo que o amor verdadeiro é o que constrói, não o que destrói. Seus olhos profundos se voltaram para Pedro,
cheios de uma gratidão mista a remorso, os seios arfando com a emoção contida, as coxas cruzadas no banco de madeira, como se buscassem estabilidade em meio ao turbilhão interno. Pedro, por sua vez, prometeu controle e redenção. As palavras saindo firmes, como sementes plantadas em solo preparado. Vou canalizar essa força para o que importa, Pai, para a terra que nos une, para as colheitas que nos alimentam e para as festas que celebram nossa herança. Ele decidiu ficar na fazenda, o corpo alto inclinando-se para a frente com convicção, os músculos dos antebraços relaxando ao imaginar dias de trabalho árduo ao lado de João, cortando cana sob o sol que forjava caráter. O abdômen definido contraindo-se não mais de desejo, mas de esforço compartilhado. As festas juninas se tornaram um símbolo de renovação, onde Pedro dançava com Maria como parte de uma quadrilha familiar, os quadris dela requebrando ao ritmo sem toques proibidos, os seios oscilando levemente sob o vestido florido, mas os olhos trocados carregados apenas de afeto fraterno, como irmãos de sangue em uma roda de samba que cura feridas antigas. A colheita de café ganhou novo vigor, Pedro acordando ao raiar do dia para juntar-se a João nos campos, os braços veados flexionando ao carregar cestos pesados, o suor escorrendo pelo torso como rios que irrigam a terra, o peito largo expandindo-se com o ar puro da Bahia. Maria os observava da varanda, preparando moqueca com ervas frescas, as mãos ágeis cortando peixe, os quadris balançando ao ritmo de uma música interna de gratidão, os mamilos sensíveis ao vento leve que entrava pela cozinha aberta, mas o coração agora leve como uma pluma de arara. Eles falavam de planos para expandir a plantação, João traçando mapas na mesa de jantar com dedos grossos, os olhos brilhando com visões de futuro, enquanto Pedro contribuía com ideias jovens, os ombros relaxados em uma camaradagem reconquistada, o desejo transformado em energia para o bem comum, como uma tempestade que fertiliza o solo em vez de destruir. Nas noites de luar, a família se reunia no pátio para contar lendas do folclore baiano, João narrando histórias de curupiras e boitatás, com voz grave, as mãos gesticulando como se invocassem espíritos ancestrais, Maria rindo baixinho, os seios subindo e descendo com a alegria genuína, as coxas cruzadas no banco de vime como se ancorassem na tradição. Pedro escutava atento, o corpo alto reclinado contra a parede caiada, os músculos das pernas esticadas relaxando ao som das narrativas. O amor persistindo não como fogo devorador, mas como uma raiz que nutre a árvore familiar, profunda e invisível, resistindo a secas e enchentes. As festas juninas comunitárias viraram rituais de cura, com fogueiras crepitantes iluminando rostos reconciliados, Pedro dançando quadrilha ao lado de Maria e João, os quadris requebrando em sincronia familiar, os seios dela balançando ao ritmo sem insinuações, os mamilos ocultos sob o tecido festivo, o suor compartilhado lavando resquícios de culpa como chuva purificadora. A lição se cristalizava em cada gesto. Sentimentos proibidos podem brotar no calor da vida rural brasileira, como ervas daninhas em um cafezal negligenciado, mas enfrentá-los com honestidade desarma o veneno, levando à redenção e ao fortalecimento dos laços que nos definem. Não fuja das sombras internas, converse abertamente, perdoe com o coração aberto, como nas tradições de nossas comunidades, onde o forró une almas feridas e a fé católica, misturada aos orixás, ensina que o erro é degrau para a graça. Lembrem-se, queridos ouvintes, o desejo é como uma tempestade passageira. Devasta no momento, mas deixa o solo mais fértil para o que virá depois, nutrindo colheitas de sabedoria e união. Deixem nos comentários o que acharam dessa jornada de paixões e perdões. Compartilhem se já viveram algo parecido e não esqueçam de se inscrever no canal para mais contos que tocam a alma e aquecem as noites. Até a próxima madrugada, onde novos segredos serão revelados. Boa noite e que os sonhos sejam doces como o caju maduro.